vamos agora para o momento da pregação. Como é de conhecimento dos irmãos, nós estamos na série de mensagens sobre os atributos divinos. Começou no dia 3 de julho, com o pastor Glaico, e nós hoje vamos dar continuação. Porventura tem alguém que está visitando, então que não seguiu a série, e eu vou fazer uma contextualização bem objetiva. Começando, primeiro, no entendimento do que é um atributo. O que é um atributo? A palavra significa, como já estamos vendo, algo que é próprio, algo que é característico de algo ou de alguém. E como estamos falando de atributos de Deus, nós podemos dizer que são qualidades pertencentes a Deus. Qualidades que são reveladas pela sua palavra, que nos leva ao entendimento melhor de quem é esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Lembrando que não é nossa pretensão, e também não tem como, nós explicarmos Deus com uma palavra, ou então com um conjunto de características, ou então como uma frase. Nós somos limitados, e Deus é ilimitado. Mas mesmo diante da limitação que nós temos, devemos nos esforçar para compreendê-lo. Devemos nos esforçar para entender mais desse Deus maravilhoso. Lógico, com o crivo da palavra. Nós conhecemos a Deus de acordo com a revelação dele nas Escrituras. Não é algo aleatório, algo que eu acho, algo que alguém acha, mas aquilo que o próprio Deus revelou na sua palavra. Isso é importante. É muito importante essa série de mensagem para a igreja, porque como que eu me relaciono com alguém que eu não conheço? Como você se relaciona com Deus que você não conhece? Como você cultua a um Deus que você não conhece? Como você vai orar, conversar com um Deus que você não conhece? A importância de conhecermos os atributos divinos, ela ajuda no nosso culto, ajuda na nossa forma de orar, ajuda na nossa forma de louvar. As palavras que nós cantamos, elas tomam um significado diferente. As palavras que utilizamos no momento da oração, elas têm um significado diferente, porque você sabe a quem você está dirigindo aquela palavra. A gente precisa estudar. E era algo muito comum, antigamente, as pessoas estudarem sobre os atributos divinos. Como exemplo, os puritanos. O autor Stephen, que era um pastor inglês da igreja presbiteriana no século XVII, ele escreveu um livro, que o título é Os Atributos de Deus, a Sua Essência, que até hoje esse livro ele é editado. E esse livro foi feito com base nas pregações desse pastor para a sua comunidade, no ano de 1675. E as suas ovelhas, aqueles que eram da sua comunidade, eles tinham o costume de ensinar sobre os atributos divinos nos cultos domésticos. Ensinavam não só para os adultos, mas também para as crianças, através de catequismos, através de doutrina, através de pregações, através de escritos. Só que, hoje em dia, não acontece muito disso. Perdeu-se esse costume de ensinar sobre Deus, a doutrina de Deus nos lares e muitas vezes, infelizmente, nas igrejas. E um outro autor, Parker, que é um teólogo que foi muito influente no século XX, ele tem um livro muito conhecido que chama O Conhecimento de Deus. E ele escreve da seguinte maneira sobre essa falta de estudo sobre a doutrina de Deus, sobre os atributos divinos. Ele escreve: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo é um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não estivesse em nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder a sua alma. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a uma vida de tropeços, andando como um cego. E quantas pessoas têm desprezado o estudo de Deus? Quantas pessoas não têm buscado entender Deus como Ele se revela nas Escrituras, mas muitas vezes buscam criar um Deus segundo a sua necessidade e desejo? Quantos olham para Deus e, por mais que digam que não, agem como se Deus fosse um gênio da lâmpada? Sabe como funciona o gênio da lâmpada? Você está precisando de um desejo, você vai lá, esfrega
ele aparece, você faz desejo, depois você guarda. Aí você está precisando de uma necessidade, a casa caiu, você vai lá, esfrega, Deus, eu estou precisando do Senhor. Passou o sufoco? Você guarda a Bíblia, você guarda Deus lá num cantinho e esquece. Aí veio outro sufoco, você lembra de Deus, esfrega e faz um pedido. Tem muitas pessoas que tratam Deus dessa forma. Não tem um relacionamento sincero com Ele, é só um relacionamento de ganha. Eu tenho que ganhar algo. Muitos tratam Deus como se Ele fosse um garçom, um mordomo, que você dá 10% e Ele tem que te servir. Muitos tratam Deus como se Ele fosse um pai, paz e amor, que posso fazer tudo o que eu quero e Ele vai passar a mão na minha cabeça. Não é esse Deus que é revelado nas Escrituras. E isso reflete, a falta de conhecimento de Deus, reflete no culto que nós prestamos a Ele. Se você quer ver como que uma igreja ela entende sobre Deus, é simples. Participe de um culto. Participe da reunião da comunidade, ver como que ela glorifica esse Deus, como que são dirigidas, a quem e quais os motivos que são dirigidas as orações. Rapidamente você consegue captar. Se é um Deus gênio da lâmpada, se é um Deus garçom, se é um Deus paz e amor que eu faço tudo e Ele vai passar a mão na minha cabeça. Meus irmãos, é muito importante a gente estudar sobre isso. Infelizmente, pessoas não estão levando isso a sério. O crescimento da religiosidade, junto com o surgimento de várias seitas, tem levado muitas pessoas que já têm confusão em relação a Deus, a acharem que conhecem e não conhecem a Deus. Muitas pessoas estão caminhando para o inferno achando que são salvas, porque elas não buscam compreender ao Deus que elas servem. Muitas pessoas, meus irmãos, estão acreditando num Deus que não é o Deus da Bíblia. Pergunte para os seus vizinhos. Faça uma pesquisa entre seus parentes, eu tenho certeza que mais de 90% vai falar que acredita em Deus. O Brasil se diz um país católico, um país cristão, o bom evangélico que tivemos aqui nas últimas décadas. Mas o que isso tem refletido na sociedade de mudança? Como que o Brasil está em questão de corrupção? A gente vê a bancada evangélica borbulhando de crentes, pastores são políticos. Mas, infelizmente, muitas vezes nós vamos ver na bancada evangélica que está tendo indícios de corrupção. Meus irmãos, isso nos leva, no mínimo, a levantar uma questão. Em que Deus os brasileiros têm crido? Em que Deus as pessoas têm crido? Deus deixou muito claro, em Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim. Não terá outros deuses além de mim. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque não basta aparentarmos ser sinceros no culto. Existem pessoas sinceramente enganadas. Não é porque você é sincero que você está correto. Existem pessoas que com o coração sincero elas estão enganadas. A Bíblia, para a palavra de Deus, nós somos idólatras quando nós estamos cultuando um Deus diferente daquele que é revelado na tua palavra. Nós não cultuamos a Deus do jeito que nós queremos, nós cultuamos a Deus do jeito que Ele exige na sua palavra. E para isso precisamos conhecê-lo. Para isso precisamos buscar entender, por isso que eu digo novamente sobre a importância dessa série de mensagens. Conhecer a Deus é o nosso objetivo para que nós possamos louvá-lo melhor. Conhecer a Deus tem que ser o nosso objetivo para que nós possamos orar melhor. Conhecer a Deus tem que ser o nosso objetivo para que nós possamos oferecer um louvor agradável a Ele da maneira que Ele exige, da maneira que Ele quer. E nós estamos vendo desde o início do mês de julho vários atributos. Eu trouxe aqui só para a gente fazer uma recapitulação rapidão. Primeiro, o pastor Glaico começou no domingo, dia 3/7. Ele diz que Deus é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Ele vai dizer, olha, ele diz, Deus é espírito, ele não tem corpo, contudo, ele tem comunhão com aqueles que o servem. Ele diz que Deus não está sujeito ao tempo, não existe passado, presente e futuro para Deus, mas ele sabe que nós estamos sujeitos ao tempo. Então, ele interage conosco durante o tempo, durante as eras. Ele disse que Deus não está sujeito ao espaço, ele é infinito. Contudo, ele habita dentro daquele que nele crê. O Espírito Santo habita dentro daquele que nele crê. Ele diz que Deus é imutável, é perfeito e nunca vai mudar. Mas Ele está trabalhando dentro de cada um de nós para que nós possamos mudar através da graça e parecer mais com Jesus Cristo.
Depois nós vimos com a pastora Marilene, no dia 10/7, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onde que ela diz que Deus, que tudo vê, que tudo pode, que está em todos os lugares, que esse Deus, Ele escolheu nos amar. E ela diz da importância de discernirmos que esse Deus todo-poderoso, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para sermos filhos dEle. Então, diante dos problemas, diante do sofrimento, das circunstâncias, você tem que lembrar que o Deus que tudo vê, Ele sabe do seu sofrimento. Que o Deus que tudo pode, Ele vai te acudir. Por quê? Porque esse Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E depois o irmão Mateus, no dia 17/7, falou da independência, soberania e a sabedoria desse Deus, onde que nós aprendemos que Deus não depende da sua criatura. Muitas pessoas, às vezes, pregam um Deus carente. Venham aqui na frente, aceita Jesus, Jesus está aqui, Jesus está precisando. Quase que Jesus estivesse implorando para alguém aceitar. Eu já vi esses tipos de apelo. Meus irmãos, Deus não precisa da gente. Ele continua sendo Deus sem a gente. Deus, Ele não precisa da criatura, Ele tem plena e perfeita comunhão entre a Trindade. O Pai, o Espírito e o Filho, eles são perfeitos. A gente que precisa desse Deus, Ele é soberano. Depois nós vimos com a pastora Simone, no dia 24/7, que Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel a Ele mesmo. E esse Deus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele foi fiel até a morte de cruz. Ele levou a penalidade do pecado para que nós pudéssemos ter vida eterna, tivéssemos livre acesso ao Pai. E vimos com a pastora Dilma, no dia 31/7, sobre a justiça, que Deus é justo. E aprendemos que a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Aprendemos que a cruz de Cristo, ela é a marca do Evangelho. Na cruz, Deus, Ele demonstra tanto a sua justiça quanto o teu amor. A cruz, ela mostra a justiça para com o pecado, a penalidade foi aplicada. Deus não varreu o pecado para debaixo do tapete. Pagou. Jesus Cristo pagou. Na cruz demonstra a justiça de Deus para com o pecado, Ele foi punido, mas na mesma cruz demonstra o amor para com o pecador. Jesus levou os nossos pecados. Ele pagou o nosso preço, porque Deus, Ele nos ama, que foi a mensagem da semana passada que o pastor Glauco trouxe. Deus, Ele é amor, é um atributo divino, mas não é um amor que passa a mão na cabeça das pessoas. É um amor justo, é um amor que está trabalhando em cada um de nós para que nós cresçamos em maturidade espiritual, que nós venhamos crescer em santidade, andar em retidão e parecer mais com Jesus Cristo. Esses atributos todos nós vimos até agora. E o atributo do amor, ele está dentro de um bloco maior, que dizem a respeito da bondade de Deus, que está dentro do mesmo atributo que eu vou dizer aqui hoje. Nós vamos falar hoje sobre a misericórdia divina, o atributo da misericórdia, talvez o atributo mais conhecido. Se a gente fosse listar os atributos divinos e fizesse uma pesquisa, provavelmente ele estaria encabeçando ou entre os 3, 5 mais falados lá, mas muitas vezes não compreendido teologicamente. O atributo da misericórdia que nós vamos ver hoje. E nós dividimos a pregação em 3 pontos, fáceis para entender. Primeiro, o conceito, o que é. Segundo, a base bíblica, como ele se manifesta na humanidade e na Bíblia. E depois de entendermos tudo isso, tem que gerar uma mudança. Aí nós encerramos com a aplicação. Como que esse atributo ele deve ser vivido no nosso dia a dia. Então vamos primeiro para o conceito, meus irmãos. O que é a misericórdia? Lembrando que não é uma mensagem expositiva, então não vamos ter um texto que vamos ler verso por verso, vamos ler vários versos. Eu já combinei com o Rafael que não vai colocar todos aqui, são uns que eu vou só citar, mas uns 4 eu vou falar com ele. Rafael, abra aí, e a gente vai ler junto para melhor compreensão. Mas antes dos textos, nós vamos então aprender o conceito. O que é misericórdia? E dentro da teologia sistemática, que vai sistematizar todo esse conhecimento, a doutrina de Deus, a misericórdia está num bloco dos atributos morais de Deus, que são os atributos que, de uma forma particular, elas resplandecem sobre o ser humano no seu relacionamento com Deus. E esses atributos morais, eles são divididos em 3 blocos.
a bondade de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus. E a misericórdia ela está inserida no bloco da bondade de Deus, juntamente com longanimidade, amor, graça, até que a misericórdia ela é meio que entrelaçada em outros atributos. E muitas vezes as pessoas a confundem em sua essência, principalmente com amor e com a graça. Tanto que em algumas versões da Bíblia, eu na hora de escolher a versão, quase eu estava pedindo você para colocar ao meio da revista atualizada, eu vou manter a NVI. Mas em algumas vezes que nós vamos ler aqui, na Almeida Revista Atualizada, essa palavra misericórdia, e na NVI está compaixão. Ou então na Almeida Revista Atualizada está misericórdia, e na NVI está o grande amor. Por quê? Elas são muito parecidas. São como se nós pudéssemos falar duas faces da mesma moeda. Elas são muito parecidas e são entrelaçadas, só que são aspectos diferentes, têm peculiaridades dentro da bondade de Deus. A graça é um favor concedido ao ser humano, pecador, e a misericórdia é Deus deixar de imputar um castigo ao ser humano que é merecedor desse castigo. Então a gente pode falar que a graça é Deus vendo o homem pecador necessitando de perdão, e a misericórdia é Deus vendo o homem sofrendo as consequências do pecado necessitando de socorro divino. De uma forma bem fácil, graça é um favor imerecido, algo que você não merece, Deus te dá. E misericórdia é um castigo que você merece, mas Deus não te dá. Essa é a diferença principal entre graça e misericórdia. E a Bíblia está cheia de versículos, de exemplos da misericórdia divina. As músicas e os poetas escrevem até hoje várias músicas falando da misericórdia de Deus. Nós vemos que ela é um dos atributos mais falados entre os crentes. Então, Fabrício, qual que é a definição da palavra? A palavra misericórdia ela é latina. E o significado dela, a ideia geral, é ter o coração na miséria. Misericórdia ela é sinônimo de compaixão, que é o sentimento que uma pessoa tem ao ver o outro num estado de infelicidade. É o sentimento que nós temos quando nós vemos alguém que está passando por uma miséria, que está com a vida em desgraça, seja uma miséria espiritual, seja uma miséria física. Então nós podemos definir aqui a misericórdia divina como a bondade de Deus, o amor de Deus, demonstrado aos que se acham na miséria ou na desgraça, independente de mérito. Então, misericórdia divina é o amor de Deus, a bondade de Deus demonstrado para aqueles que se acham com a vida em miséria ou desgraça, independente de mérito. Não existe mérito na misericórdia. Ninguém merece Deus ser misericordioso. E essa misericórdia ela é generosa. Não precisa abrir, eu vou só citando, senão a gente vai ficar o tempo todo lendo versos. Salmo 57, 10. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Deus, a generosidade. Vimos os poetas de Israel que dedicavam a cantar canções retratando a misericórdia de Deus. 1 Crônicas 16, 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No Novo Testamento, diversas vezes, nós vemos os apóstolos usando essa palavra nas suas saudações. Um exemplo está com Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 1. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Repetidamente na Bíblia, essa palavra, esse atributo é demonstrado para aqueles que o temem, aqueles que temem a Deus. Lucas 1,50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Entretanto, essa misericórdia não é demonstrada somente àqueles que temem a Deus. As misericórdias divinas, elas não são destinadas somente aos filhos de Deus. A manifestação dessa misericórdia na Bíblia e na história, ela vem de uma forma geral. Como um atributo, podemos falar que Deus é eternamente misericordioso. Mas a manifestação dessa misericórdia, ela só foi possível após o homem entrar em estado de miséria. Então nós podemos falar que a manifestação da misericórdia só foi possível após o pecado.
Deus é eternamente misericordioso, mas não tinha que demonstrar misericórdia para ninguém antes do pecado. E nós vimos, e Paulo deixa isso muito claro, que a própria criação ela foi afetada pelo pecado do homem. Nós vimos Adão e Eva na desobediência, o primeiro casal que desobedeceram a Deus, que pecaram, e nós vimos que a criação, ela colheu consequência disso. Paulo vai dizer em Romanos 8:20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. A criação está gemendo, esperando o retorno de Jesus Cristo, quando Ele vai restaurar todo o universo. A criação também está suportando a penalidade do pecado. Mas Deus, Ele vai restaurar toda a criação quando o Senhor Jesus Ele voltar. Por quê? Porque Deus, Ele sempre foi misericordioso, meus irmãos. Nós passando por todo o relato do livro de Gênesis, nós vemos Deus, Ele demonstrando a sua misericórdia, demonstrando o seu amor. Principalmente quando nós pegamos a história da salvação, Deus acolhendo o casal que tinha terminado de pecar. Nós vemos Deus providenciando tudo para o seu povo no chamado do patriarca Abraão. Nós pegamos o Antigo Testamento e no seu âmago, no seu centro, está repleto da misericórdia de Deus. Por mais que muitas vezes nós vemos um Deus irado punindo o seu povo, Deus sempre está chamando o seu povo para o retorno, para o conserto, para a aliança. Por quê? Ele é um Deus misericordioso. E na sua manifestação de misericórdia, Ele designa, Ele destina de uma forma, de um aspecto diferente para cada classe. Onde nós entramos aqui nos objetos da misericórdia divina. E qual que é o primeiro objeto da misericórdia divina que nós vamos ver? A criação. Aí eu vou pedir, Rafael, o Salmo 145:8. Há uma misericórdia geral de Deus que se dirige a toda a criação e não simplesmente aos homens. Meus irmãos, Deus tem compaixão de todas as criaturas, até das criaturas irracionais. Deus, Ele é misericordioso e Ele a supre com a provisão apropriada. Então vamos ler Salmo 145:8-9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para com todos. A sua compaixão, misericórdia, alcança todas as suas criaturas. Então, Deus poderia destruir o universo físico por causa do pecado. Ele podia eliminar tudo. Olha, acabou, pecou, eu vou apagar tudo. Mas Deus, Ele não destruiu. E aqui no verso 8 vai falar por quê? Porque Ele é paciente. No meio da Revista Atualizada está escrito, Ele é tardio em irar-se. E Deus não só deixa de destruir o universo, a sua criação, todas as criaturas, mas Ele age providencialmente cuidando das suas criaturas. Vai dizer no verso 9, o Senhor é bom para com todos, a sua compaixão, então misericórdia, alcança todas as criaturas. Salmo 104, 10, 13, onde que nós vamos ver como que Deus ele age com misericórdia para a sua criação, Fabrício. Como que Deus ele demonstra a sua misericórdia? Ele que poderia destruir tudo, Ele escolheu ser misericordioso e ser providencial cuidando da criação. Nós vamos ler agora no Salmo 104. Olha que bonito, que lindo como que Deus cuida da criação. Fazes jorrar nascente nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. Dos seus aposentos celestes, ele rega os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. A misericórdia de Deus cuidando da criação. Ele faz jorrar as nascentes de águas, onde que os animais eles saciam a sua sede. Ele que alimenta os passarinhos. É Deus que cuida, meu irmão, o alface, a cebolinha, o tomate, tudo que cresce na horta, tudo que você compra no sacolão, é Deus providencialmente cuidando da criação. É Deus provendo, é Deus que faz a semente brotar e ela gerar uma outra fruta, e gerar outra fruta e outra fruta. O ser humano, por mais capacitado que seja, ele não consegue pegar e criar uma semente do nada, sabia? Ele pode tentar com toda a sua inteligência.
Ele não consegue criar uma semente, fazer ela germinar e gerar vida. Sabe por quê? Isso é um privilégio que só Deus tem. Isso é um milagre da vida e só Deus pode fazer isso. E Ele tem feito. Ele tem cuidado. Então, quando você estiver comendo a sua hortinha, a sua cebolinha, lembra da misericórdia divina. É Ele cuidando das criaturas. Quando você vê a vaca, vê a ovelha, bebendo água lá no pasto, comendo um capim, lembra que é Deus que traz a chuva para poder regar toda aquela mata, para fazer o capim crescer. É Deus que cuida dos animais. A misericórdia dele é demonstrada, ela manifesta primeiro aqui, para a criação. Ele sustenta toda a criação e se alegra com o seu bem-estar. Deus sustenta toda a criação e a terra se enche de vida e beleza sob os cuidados divinos. Meus irmãos, basta olhar para os animais, naqueles lugares mais longínquos, que o homem nem sonha ir, eles acham alimento, eles acham água. Por quê? Deus está cuidando da criação. Deus está agindo com misericórdia para com a sua criação. Glória a Deus por isso. E Deus, Ele age também com misericórdia de uma forma especial para com o ser humano. Ele age com misericórdia de uma forma especial. E essa misericórdia, ela é dedicada a 3 tipos de pessoas, para ficar fácil o entendimento aqui. Nós vamos dividir os seres humanos entre os salvos, os não salvos, os ímpios, e aqueles que não são salvos, mas estão para ser salvos, estão no processo. Então nós vamos ver que a misericórdia divina para com os salvos, a misericórdia para com os ímpios, e a misericórdia divina para com aqueles que ainda não são, mas serão salvos. E o primeiro grupo aqui, Salmo 51, nós vamos ver, primeiro, quem são os salvos? São os filhos de Deus. Salmo 103 vai dizer, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Então, como que Deus ajuda os salvos? Ele socorre diante da miséria, da desgraça que acontece na vida da pessoa decorrente do pecado. Porque mesmo depois de ter o Espírito Santo, a gente continua caindo, não continua? A gente ainda comete deslize, a gente ainda peca, e vem a consequência do pecado. Então Deus, Ele age misericordiosamente para com os salvos, nos livrando dessas transgressões que nós cometemos. E o exemplo que nós vemos aqui, Salmo 51, antes de ler o Salmo, só contextualizando, em 2 Samuel 11, começa assim, olha, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi estava no seu palácio. E lá do jardim, ele vê uma mulher muito formosa, Batseba, e ele a deseja com seu coração. Só que essa mulher era casada com Urias, um soldado. Mas isso não impediu Davi de exercer o seu poder, e ele então teve Batseba como esposa. Só que isso foi mau aos olhos de Deus, porque foi adultério. Ele podia escolher qualquer virgem, mas ele escolheu uma mulher casada. E ele tentou esconder o seu pecado, de tal modo que ele armou até uma cilada para que Urias fosse morto em batalha. Coloca ele na frente da guerra para que ele morra, e depois eu tomo Batseba como esposa, o povo não vai saber que o filho foi fora do casamento. Mas não tem como esconder de Deus. E depois Deus manda o profeta Natã ir repreender Davi. E Davi, então, quando ele cai em si, pequei contra ti, Senhor, ele escreve esse Salmo 51. Esse Salmo 51 é um salmo de confissão de Davi, após ele falar, casa caiu, Deus me pegou. Ele escreve dessa seguinte forma, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, que também é misericórdia, apaga as minhas transgressões. Está vendo a penalidade aqui, o castigo, a consequência do pecado? Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele caiu e ele estava em profunda angústia. Ele estava com a sua vida desgraçada, porque ele pecou. E a quem ele vai pedir ajuda? A Deus. E baseado em que ele pede essa ajuda aqui? Nas grandes misericórdias. Ele vai falar com Deus, por tua grande compaixão. Na Almeida Revista Atualizada está escrito misericórdia, concordando com o pensamento do profeta Jeremias, que ele vai falar que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Então Davi, ele sabe que pecou, mas ele sabe que Deus é misericordioso para poder socorrer ele. Ele sabe que ele fez errado, mas ele confia nas grandes misericórdias de Deus. E essa misericórdia, meus irmãos, como que é possível Deus, ele perdoar? Como que é possível nós sermos chamados de justos, sendo pecadores, caindo tantas vezes? Aí nós precisamos entender sobre justificação.
Precisamos compreender sobre justificação. Como que Deus pode ser justo, levando pecadores como nós para o céu? Como que Deus pode ser justo, não aplicando de imediato em nós, por causa do pecado, não aplicando sua justiça imediata em nós? Como que Ele pode ser justo? Aí precisamos compreender a justificação. E nós podemos fazer um exercício para ficar bem didático. Então pense comigo. A palavra está escrito que todos nós vamos comparecer no tribunal de Deus, correto? Seremos julgados, correto? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, amém? Na Bíblia está escrito que nós vamos prestar contas a Deus de todas as palavras frívolas, palavras inúteis, está lá em Mateus, correto? A Bíblia está escrito que todos nós pecamos, seremos julgados pelas omissões. Tiago vai falar que todo aquele que pode fazer uma boa obra e não a faz, está em pecado. Na Bíblia está escrito que nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. Pelos pensamentos e pelas obras. Então, você começa a pensar assim: Fabrício, se Deus vai me julgar pelos pensamentos, pelas omissões, por palavras frívolas, pelas obras, pelos pecados, eu estou perdido, eu estou frito. E sabe o que eu respondo? Verdade, você está frito, você está perdido. Para entrar no céu precisa ser perfeito. Eu já dei essa ilustração, e a pessoa que brincou comigo, que era muito ovo, ela está aqui. Eu dei a ilustração do omelete com 10 ovos. Aí o Anderson falou: não, mas 10 ovos é muita coisa para o omelete. Então eu vou reduzir os ovos para a dieta, 5 ovos. Imagina que você está fazendo um omelete com 5 ovos. Você quebra o primeiro perfeito, o segundo perfeito, o terceiro perfeito, o quarto perfeito. Aí quando você quebra o quinto ovo, você não está nem olhando mais, você despeja ele lá, ele está podre. Quanto do omelete você perdeu? Mas foi um ovo só? Você perde tudo? Meus irmãos, um pecado apenas é mais do que o suficiente para nós sermos condenados ao inferno. Você não precisa pecar muito. Eu pequei pouco. Um pecado apenas, ele é mais do que suficiente para nós sermos condenados. Aí você pensa comigo, um é suficiente. Se eu pecar 3 vezes por dia, vezes 365 vai dar mais de 1.000. Eu tenho 35 anos, 35 vezes 1.000, 35 mil. Se eu chegar em qualquer tribunal e falar para o juiz: olha, eu tenho 35 mil pecados, eu vou ser absolvido ou vou ser condenado? Condenado. Agora você que tem 60 anos, 70 anos, 80 anos. Aí você vai falar: Fabrício, eu estou frito. Está frito. Essa é a realidade do ser humano. Sabe o que nós aprendemos? Ninguém pode ser salvo por suas obras, ninguém pode chegar a Deus e falar que tem mérito para a salvação. No céu não haverá nenhum merecedor e no inferno não haverá nenhum inocente. Mas eu tenho uma boa notícia para você que acha que está frito. Aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus enviou Jesus Cristo para que Ele aplacasse a ira do Pai para com o pecado naquela cruz, e aquela hora que Jesus fala: está consumado, Ele está dizendo: Pai, todo mundo que crê em mim está quites com o Senhor. Ele rasga o escrito de dívida que estava destinado a cada um de nós. Ele levou sobre Ele mesmo as nossas transgressões. Por suas pisaduras nós somos sarados. Por isso que Deus é justo em perdoar os nossos pecados, porque os nossos pecados já foram pagos. Por isso que Deus é fiel e justo para nos perdoar das iniquidades, porque Jesus Cristo já pagou por elas na cruz. Meus irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus por seu grande amor, sua misericórdia para conosco. Justificação é muito mais que perdão. Deus só não nos perdoou, mas Ele imputou em nós a justiça de Cristo, e por causa de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Por causa de Jesus Cristo, eu oro e tenho certeza que Deus está me ouvindo, não porque eu sou bom, mas por causa do Filho dele que morreu na cruz por mim. Glória a Deus por Jesus Cristo. E essa misericórdia divina para com os salvos. Ele nos socorre em nossos pecados, quando nós estamos em miséria. E também tem o outro grupo que eu disse, que são os não salvos, Salmo 73. Os ímpios. Tem uma forma que Deus demonstra a sua misericórdia, que Ele manifesta a sua misericórdia para com aqueles que não são salvos. Muitas vezes nós estamos igual o salmista que nós vamos ler agora, ficamos com inveja dos ímpios. E o salmista vai dizer, vamos ler junto, no verso 1:
Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Por quê que ele quase escorrega? Por causa do verso 3. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. O salmista começou a olhar para os ímpios e começou a ver, olha, o cara é próspero. Ele vai dizer no verso 4, eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável, eles são fortes. O coronavírus nem pegou esse povo. Eles têm dinheiro, eles têm carrão, eles têm saúde, eles têm plano de saúde caro, a família deles é uma família feliz. No 5, estão livres dos fardos de todos, não são afligidos por doença como os outros homens. Por isso orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda maquinações. No verso 8, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Vamos pular lá para o 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Então, o que o salmista está vendo aqui? Já viu quando você se pegou pensando no seu vizinho, no seu parente que não é crente e tem a vida boa? Estava acontecendo isso aqui com o salmista. Ele estava vendo todo mundo que não servia a Deus, que eram arrogantes, que zombavam com más intenções, no verso 8, e esse povo tinha vida boa. Eles não eram afligidos por doença, a riqueza deles aumentavam, o corpo deles era um corpo forte, eles não ficavam fragilizados. E ele quase que invejou os ímpios, mas chega no verso 17, e ele vai dizer, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Meus irmãos, as misericórdias de Deus para com os ímpios, a misericórdia de Deus para com o ímpio é uma misericórdia temporária, onde que Deus não aplica de imediato a consequência do pecado na vida das pessoas. Por isso que nós vemos pessoas ateu, pessoa que zomba de Deus, a pessoa vive bem, prospera, a pessoa vive até os 90 anos, tem uma família boa, e a pessoa zomba de Deus, você fala, Deus, mas por quê? Por quê? Meus irmãos, a penalidade de Deus para com os ímpios não é algo imediato, mas o juízo certamente virá para os ímpios. A paciência de Deus, ela tem limite. Deus é paciente, Ele é longânimo, Ele é bondoso, mas a paciência de Deus, ela tem limite. Durou 120 anos na época de Noé. Durou gerações na época de Sodoma e Gomorra, mas ela veio. Ela veio. Deus, Ele exerce e exercerá o seu juízo sobre todos os ímpios, meus irmãos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Os homens facilmente se enganam, achando que a demora de Deus em penalizar, em castigar, mostra que Deus não vai punir. Mas Deus vai punir. Tem um momento que as pessoas enchem a iniquidade. Na Bíblia nós vemos diversas vezes, e fulano encheu a iniquidade com Deus, e Deus vem e pune. E tal cidade, sua iniquidade chegou no limite, e Deus vem e varre com aquela cidade da face da terra. Por quê? A paciência de Deus sem limite. Toda vez que a misericórdia divina não encontra arrependimento, o resultado disso é o juízo divino. Toda vez que a misericórdia não encontra arrependimento, o resultado é juízo. Então a gente não tem que invejar essas pessoas que estão tendo uma vida boa, mas elas não têm o principal, que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando fecharmos os nossos olhos dessa terra, o ímpio, ele pode ter tido a melhor casa, o melhor plano de saúde, pode nunca ter adoecido, pode ter tido uma família feliz, pode ter tido fama, pode ter tido tudo que o mundo pode dar para uma pessoa. Se ele não tiver Jesus Cristo, quando ele fechar os olhos, isso não vai valer de nada diante do castigo eterno. De nada. Da mesma forma, o salvo, ele pode ter vivido no maior perrengue nessa terra. Pode ter vivido correndo atrás de emprego, passando fome, ficando doente, sem saber por que as coisas estão acontecendo de ruim com ele, sofrer a vida toda. Quando o salvo fechar os olhos, esse sofrimento aqui não vai ser nada diante daquilo que Deus tem preparado para ele. Nós temos o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus chama Jesus Cristo, meu irmão.
Nós não precisamos de nada mais, toda boa dádiva que vier é um acréscimo. Deus ele pode nos abençoar com riqueza, com saúde, com longanimidade, com longos anos, mas isso daí não é o essencial nós já temos, que é Jesus Cristo, e nós sabemos se nós partirmos de uma forma, se ser mais novo, se ser mais velho, se a gente viver bem ou não viver mal, nós sabemos que no momento que a gente fechar os olhos, o melhor está por vir, a vida eterna, nós vamos morar no céu. Então não inveje o ímpio, pelo contrário, ore para que ele creia em Cristo, porque o destino do ímpio é o juízo, por mais que ele não veja isso ainda, é o juízo. E tem também a misericórdia, não só para com os salvos, para com os ímpios. Nós aprendemos aqui então que a misericórdia para com os salvos é uma misericórdia eterna. Deus sempre será misericordioso para com seus filhos, mas a misericórdia para com os ímpios é uma misericórdia temporária. Uma hora a paciência de Deus chega no limite e ele vem com juízo. E também tem a misericórdia para com aqueles que são para ser salvo. Marcos 10, 47. Ezequiel vai dizer: Deus não tem prazer na morte do ímpio, e o seu desejo é que ele venha à salvação. Então, meus irmãos, a razão para que os pecadores não sejam consumidos de imediato é o quê? É a misericórdia de Deus. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, quando nós dizemos que Deus ele é misericordioso, nós estamos falando que Deus ele deixa de aplicar o castigo imediato quando nós pecamos. E aí começa um outro trabalho do Espírito Santo. Nós pecamos, lembra aí de sua vida antes da conversão, todo errado. E Deus vai tendo misericórdia de você. Mas tem um período que vem o Espírito Santo, ele trabalha no seu coração e muda aquele coração de pedra para um coração sensível. Então você é salvo. Você é santificado, e Deus ele age dessa forma, sendo misericordioso para com aqueles que não foram, mas serão salvos. E uma ilustração disso está com o cego Bartimeu, em Marcos 10, 47. Vamos ler junto. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram um cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E na Almeida Revista Atualizada, na King James, está escrito: Vá, a tua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, aqui é um texto muito bonito que revela Deus, ele socorrendo esse cego, tanto na sua miséria física, que ele era cego, mas também na sua miséria espiritual. Porque Jesus o salvou, não só fisicamente, mas espiritualmente o socorreu. E nós vimos aqui que ele seguia a Jesus pelo caminho. Nós temos a garantia, a certeza que nunca os filhos de Deus ficarão sem misericórdia. Nunca os filhos de Deus, eles ficarão sem socorro. Deus, ele está trabalhando. Às vezes você fala de um parente, de um amigo, você fala assim: não, o cara não muda. Deus está dando tanto tempo para ele. Eu não posso falar que sim nem que não, só Deus é soberano. Mas talvez Deus está agindo de misericórdia com ele para poder atraí-lo para si. E a gente precisa ter esse entendimento. A misericórdia divina, ela vem de uma forma para os salvos. A misericórdia divina, ela age, se manifesta de uma forma para com os não salvos, e ela também se manifesta de uma forma diferente para com aqueles que estão para ser salvos, onde que Deus não aplica o juízo, mas com o Espírito Santo atrai essas pessoas diante da dor e do sofrimento, como uma forma de: desperta, acorda aí, é só Deus, não tem outro caminho. Então, Jesus, ele atrai essa pessoa para si. E essa misericórdia, ela tem características. A misericórdia divina, ela tem características. E a primeira característica é que ela é uma misericórdia grande. É uma misericórdia muito grande. Salmo 103, 11, Davi vai dizer: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Esse verso expõe a grandeza da misericórdia divina. E nós vemos um homem que cometeu muitos pecados.
Nós vemos Davi, depois de cometer muitos pecados, ele vai escrever no verso 12: e como o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta para longe de nós as transgressões. Davi, ao lembrar das misericórdias divinas, ele vai escrever isso: olha, como o Oriente está longe do Ocidente, Deus, o Senhor tem afastado de nós as nossas transgressões. O Senhor tem tacado lá no mar do esquecimento os nossos pecados. E Deus não olha para a gente e fala assim: não, Fabrício, de novo você pecou? Não acredito, eu estou cansando de você, eu estou sem paciência. Não, ele fala: Fabrício, olha, você está colhendo a consequência do pecado, mas eu vou te socorrer em sua miséria. Você está aí sofrendo as misérias de um corpo ainda que é escravo do pecado, mas você tem um Espírito Santo para vencer o pecado e pode confiar em mim que eu vou te ajudar. Deus não olha para nós como aquela mãe que fala: não, de novo essa criança cometeu o mesmo erro. Não, Deus, ele olha para nós com um olhar de misericórdia. A misericórdia é grandiosa, a misericórdia dele que se eleva da mesma forma que os céus se elevam da terra, assim são as misericórdias divinas. A primeira característica, ela é uma misericórdia grandiosa. E a misericórdia de Deus também é uma misericórdia de múltiplas formas. Salmo 119, 156 contabiliza: muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. E para ilustrar isso, nós temos um outro texto, não precisa abrir, que é o texto que está em Crônicas 21, que nós vimos lá no primeiro verso, falando assim: e foi levado por Satanás, e o rei Davi, ele vai e faz um censo, ele faz uma contagem do seu exército. Não era para ele fazer. Não era para ele fazer essa contagem. É tipo num espírito de arrogância, ou então de autoconfiança: deixa eu contar quantos homens que eu tenho aqui, se o bicho pegar, eu sei em quem que eu posso confiar, no meu exército. Tanto que depois ele vê a bobice que ele fez, e ele arrepende, ele cai em grande angústia, e Deus manda um outro profeta para ele, o profeta Gade, e fala com ele: ó Davi, você pecou, e Deus te dá a oportunidade de escolher entre 3 castigos. Você pode escolher 3 castigos. Você pode escolher o primeiro: 3 anos de fome na terra, 3 meses fugindo da espada dos seus inimigos, ou então 3 dias enfrentando a espada do Senhor, que seriam os 3 dias de peste sobre Israel. E Davi, mesmo sabendo que terrível coisa é cair nas mãos de Deus, como o autor de Hebreus diz, ele escolhe o quê? 1 Crônicas 21, 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi, ele escolheu cair nas mãos de Deus, por quê? Ele sabia que Deus é misericordioso. E lembrando que Deus não passa a mão na cabeça, e Davi que o diga, que ele colheu a consequência do pecado dele. Mas Deus agiu de forma misericordiosa para com Davi. Deus agiu de forma que ele ainda manteve o relacionamento com Davi. Davi continuou amando a Deus e Deus amando ele. E nós sabemos que é Deus que nos chama. Se nós oramos, é Deus que nos leva a orar. Se nós lemos a Bíblia, é Deus que nos leva a ler a Bíblia. Então Deus, ele não se apartou de Davi, mas pelo contrário, Deus continuou sendo misericordioso com ele. Não há outro, meus irmãos, que possa mostrar misericórdia para conosco como Deus. Nós precisamos confiar nas misericórdias dele, porque elas são uma misericórdia, a misericórdia divina, ela é grande, ela tem múltiplas formas, e ela também é uma misericórdia imutável, ela não muda. Isaías 54, 10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos. Outeiros são colinas. Mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Que magnífico que Deus está falando. Deus pode falar: olha, até a formação física da terra pode mudar, os montes podem sair de um lugar, os outeiros, as colinas podem ser retirados, mas a minha misericórdia não vai se apartar. Glória a Deus, ele é um Deus fiel, é um Deus que não muda, a misericórdia dele não muda, e eu tenho certeza que você lembra de vários exemplos dessa misericórdia para com a sua vida. Eu lembro de vários, que se não fosse a misericórdia para comigo, eu tinha sido consumido na hora. E a gente precisa lembrar disso, meus irmãos. Deus é extremamente fiel naquilo que promete, 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Glória a Deus por ele. E essa misericórdia de Deus, ela também é uma misericórdia soberana. Deus, ele é essencialmente misericordioso, mas não há nada nem ninguém que possa obrigá-lo a exercer a misericórdia. Nós precisamos entender isso. Ele é um Deus misericordioso, mas ninguém obriga ele
a exercer misericórdia para com ninguém. Isso está muito claro em Romanos 9,14. Pode abrir o Romanos 9,14, por favor. Onde que nós veremos, muitas vezes, mas Deus, por que o Senhor não fez dessa forma? Que injustiça! Já? Você abre rápido mesmo. Romanos 9,14. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Meus irmãos, misericórdia e mérito não coexistem. Ninguém merece Deus ser misericordioso. Ele é soberano no exercício da sua misericórdia e de maneira nenhuma ele será injusto nisso, porque ele é perfeito. A gente não tem que ficar, como conciliar misericórdia com justiça? Você concilia inimigos. Misericórdia e justiça e juízo não são inimigos. Deus age de uma forma perfeita. Tudo o que Ele faz é perfeito, é justo, é bom. A vontade dEle é eternamente perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, então, para concluir, o que nós aprendemos? Deus, Ele exerce a misericórdia dEle para com todo mundo, para com toda a criação, de uma forma diferente. Uma misericórdia eterna para com os salvos, uma misericórdia temporária para com os não salvos. E a misericórdia dEle é uma misericórdia grande, multiforme, é uma misericórdia que não muda, ela é imutável, e é uma misericórdia soberana. Ele exerce ela de acordo com a soberana vontade dele. Não existe mérito nenhum no ser humano para que Deus tenha que exercer misericórdia. E diante desse entendimento, Fabrício, diante dessa pregação, como que eu aplico ela? Como que eu vivo essa misericórdia? O que isso vai mudar na minha vida amanhã de manhã, quando eu estiver na minha casa, quando eu estiver no trabalho? Porque não adianta a gente aprender, ouvir, isso não gerar mudança em nossas vidas. Então, o primeiro passo, Daniel 9:9, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Daniel, ele não resiste em reconhecer que a misericórdia é uma prerrogativa divina, é um privilégio divino. Nós somos rebeldes, nós pecamos, nós estamos errados, nós somos carentes da misericórdia divina, nós somos carentes de Deus exercer misericórdia. Então, primeiro passo, reconheça que é do Senhor que vêm as misericórdias. Nós estamos errados, nós somos rebeldes. E com esse entendimento que nós carecemos da misericórdia de Deus, qual que é o segundo passo? Clame por misericórdia. Clame a Deus, suplique pelas misericórdias do Senhor, primeiro para você mesmo. Quando você cair em pecado, quando você tropeçar, quando você pisar na bola, faça igual o Davi fez no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões. Ore a Deus, suplique Ele, você precisa desesperadamente das misericórdias divinas, sem elas você é consumido. Suplica a Deus, sem misericórdia, Deus, apague os meus pecados. Você está vivendo em angústia, está sendo perseguido, está sofrendo calúnia, está sofrendo no serviço. Ore igual o Salmo 57:1, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, em mim eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. O perigo está rondando a sua casa, clame a Deus misericórdia. O perigo está rondando o seu casamento, clame a Deus misericórdia. O perigo está rondando sobre os seus filhos, clame a Deus misericórdia. Ele é a nossa fonte de socorro. Ele é o nosso refúgio até que o perigo passe. Seja qual for a sua necessidade, busque abrigo no Deus misericordioso. Então reconheça que a misericórdia vem de Deus, suplique misericórdia para você, mas não só para você. Suplique misericórdia para os outros também. Daniel 9:18, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. O que Daniel está fazendo? Ele está suplicando a Deus pelo povo dele. Deus, olha a desolação da sua cidade,
ao povo que leva o seu nome. Eu não estou falando isso, Deus, porque nós merecemos, somos justos, não. Mas atenda, olhe para nós de forma misericordiosa, Deus. O Senhor é misericordioso, nós não somos justos, mas nós confiamos na sua misericórdia. Meus irmãos, faça igual Daniel, suplique as misericórdias de Deus para os seus irmãos. Quantas pessoas estão vivendo em grande miséria física, estão doentes, estão sofrendo, estão sentindo dores? Clame a Deus a misericórdia dele. Quantos estão em miséria afetiva, emocional, esperando por consolação? Essa pandemia, ela fez uma explosão de pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, de problemas emocionais. Clame a Deus por consolo para com essas pessoas. Quantos estão em frangalhos espiritualmente por causa dos seus pecados? Pessoas que não conseguem mais vir na igreja, pessoas que não conseguem mais orar, pessoas que são escravas do seu próprio pecado. Clame a Deus misericórdia por estes. Faça igual o profeta Daniel. Algo mais para aprendermos. Salmo 89, 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Cante as misericórdias de Deus. Fale das misericórdias de Deus. Inculque as misericórdias de Deus na cabeça dos seus filhos, na cabeça dos seus netos, na cabeça das crianças, na cabeça dos seus vizinhos. Fale que Deus é bom, que Deus é misericordioso. A gente precisa render graças a Ele. Não se esqueça de proclamar isso. Um quarto ponto, pratique a misericórdia. Todo cristão, ele é beneficiário da misericórdia de Deus. E o fato de Deus ser misericordioso para conosco, tem que nos levar a agir com misericórdia para com o outro. Diversas vezes vemos na Bíblia o Senhor dizendo, assim como eu faço, fazei vós também. Jesus Cristo ensinou em Lucas 6,36, sede misericordiosos como é misericordioso o vosso Pai Celeste. Então, não adianta você encher de conhecimento, clamar misericórdia e não agir com misericórdia. Pratique a misericórdia de Deus nesse tempo de tanta injustiça social, de tantas pessoas sofrendo. Deus quer que nós olhemos para as pessoas que sofrem com misericórdia. Zacarias 7:9, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Então, meus irmãos, vamos viver a misericórdia de Deus, praticando a misericórdia de Deus. Muitas vezes nós queremos misericórdia para mim, justiça para ele. Não, misericórdia para mim, misericórdia para ele, misericórdia para o meu vizinho, misericórdia para o meu esposo, misericórdia para o meu parente, misericórdia para o meu filho, para o meu pai. Clamemos e pratiquemos misericórdia. E por último, a misericórdia de Deus nos incentiva a buscá-lo. Hebreus 4,16, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje existe um trono de misericórdia para você. Hoje existe um trono de misericórdia diante de você, um trono de esperança, e você é convidado a buscar livramento, consolo, socorro nesse Deus misericordioso. Que nós possamos, que a misericórdia divina ela seja um chamariz para que nós venhamos, não preocupados se Deus vai me castigar, Deus está olhando. Não, Deus é misericordioso e eu vou levar para Ele tudo aquilo que tem me incomodado, eu vou levar para Ele tudo aquilo que tem me angustiado, eu vou levar para Ele todas as minhas misérias físicas, minhas misérias espirituais. Esse Deus que pode me socorrer, esse Deus que é infinito em bondade, em amor, esse Deus que as suas misericórdias duram para sempre. Meus irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus, a misericórdia de Deus é a fonte de esperança, que nós possamos viver essa misericórdia em nossa vida, que nós nunca venhamos esquecer dessa misericórdia em nossa vida e que ela possa mudar a sua forma de agir com as outras pessoas. Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, é um privilégio poder servi-lo. E é um privilégio que cada vez aumenta conforme nós conhecemos sobre o Senhor, conforme nós vamos estudando os seus atributos. Deus, quão maravilhoso o Senhor é,
quão grandioso o Senhor é, mesmo nós sendo pecadores, miseráveis, mesmo nós sendo rebeldes, o Senhor escolheu nos amar. Muito obrigado por isso. Não há mérito nenhum, mas apesar dos defeitos, o Senhor nos ama. O Senhor age com uma misericórdia eterna para com aqueles que o temem, Deus. Muito obrigado por isso, que nós viemos compreender essa misericórdia divina. Que esse entendimento nos incentive, Deus, a buscá-lo cada vez mais, e que nós venhamos cada vez mais clamar ao Senhor as tuas misericórdias para conosco, para com todos aqueles que nos rodeiam, e que não venhamos só clamar, mas que venhamos cantar, que venhamos expressar a nossa gratidão por suas misericórdias, Deus, e que nós venhamos também praticar misericórdia com todos aqueles que carecem dela. Em nome de Jesus. Amém.